Amigos queridos, convidamos a todos a nos recolhermos nesta hora, mergulhar nas vibrações sublimes da melodia da música, que toca os nossos sentimentos mais purificados, que nos internece as fibras íntimas dos sentimentos e abre a nossa sintonia para elevarmos o nosso pensamento a Jesus, bom e amado Mestre, e dizer: Senhor, nós confiamos na grandeza do seu amor, na sua misericórdia infinita, e te pedimos humildemente, Senhor, que derrame sobre nós, irmãos em humanidade, as vibrações da esperança, para que um porvir de luzes se descortine nos horizontes da nossa consciência espiritual. Nos sentimos fortalecidos a cada dia, Senhor, em que as experiências de cada dia nos acrescentam. Nos sentimos agradecidos, Senhor, pelas oportunidades redentoras do caminho. Te agradecemos, Mestre, pelas horas felizes, onde somos contemplados pela alegria e pelo amor. Mas, igualmente, te agradecemos, Senhor, pelos momentos menos felizes, onde somos convidados a testemunhar a fé e a exemplificar o amor. Mestre amado, agradecemos a presença honrada e amiga dos seus tarefeiros que conduzem o nosso trabalho nesta manhã. Estes espíritos solenes que vêm trazer o influxo divino aos nossos pensamentos e clarear para nós o significado profundo do seu Evangelho de amor. Abençoa-nos nesta hora, Senhor, e guarda-nos na sua paz, hoje e sempre, e que assim seja. Hoje, continuando esse exercício de discernimento entre convicção e conversão enquanto cristãos, podemos ser cristãos bastante convictos das verdades de vida eterna, mas às vezes, por não termos feito experiência sobre aquilo que já sabemos, aquele valor ainda não nos compõe, porque não foi introduzido na intimidade do nosso espírito como uma aquisição inalienável. E quando nós transformamos o conhecimento do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita no nosso caso, em experiências redentoras, aí nos tornaremos espíritos convertidos. São inúmeros os testemunhos dos primeiros cristãos para exemplificar para nós o que é a conversão do espírito. E hoje nós trouxemos para nós demorarmos o nosso pensamento nesse espírito que foi um grande exemplo no cristianismo no que se refere à experiência da fé, que é Joana de Cusa. Todos conhecemos a história. Portanto, vamos apenas pegar alguns aspectos que consideramos essenciais para a compreensão do nosso Evangelho de hoje. É descrita como uma mulher de rara dedicação e nobre caráter. Possuía verdadeira fé. Então, sempre que nós vamos falar no espírito convertido, ele tem que ter como base alguns valores. Muitos apóstolos de Jesus haviam sido os profetas,
Então, eles já vinham com grandes aquisições. Joana de Cusa vinha para compor a pleiade dos espíritos que Jesus trouxe à Terra. Ela já era de raríssima dedicação, aquisição, nobre caráter, impecáveis valores morais. Possuía verdadeira fé, mas havia naquele espírito uma aquisição que não tinha sido realizada ainda, que era aceitar as amarguras domésticas, porque o seu companheiro de jornada não aceitava as verdades do Evangelho de Jesus, não era cristão. E por conveniência se dava aos valores do judaísmo ora, do materialismo outras vezes, para, como um grande funcionário de Antipas, agradar aos homens da terra. E a Joana de Cusa confessou a Jesus os seus temores, suas lutas, desgosto no ambiente familiar, as divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro, o que muitas vezes acontece no nosso ambiente familiar. Quantas vezes alguém quer nos impor o seu ponto de vista, a sua religião, aquilo que a pessoa acredita como sendo a verdade? E Jesus disse para Joana: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes não passam de vícios populares ou hábitos exteriores. Eu achei isso muito importante na atualidade do momento. Vícios populares, hábitos exteriores, porque todos os templos, fala Jesus a Joana, da terra são de pedra. São de pedra. Então, aqueles hábitos ritualísticos de você frequentar um ambiente religioso era periférico. Aquilo não adentrava ao ser espiritual. Como hoje ainda temos isso. Nós temos muitas vezes hábitos externos, posturas externas religiosas que não correspondem à nossa evolução e nem atende à nossa necessidade. E Jesus disse: a que veio? Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. E ela foi um dos espíritos convidados a esse testemunho de fé, porque ela já trazia algo dessa aquisição. Então, eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Se a fé é no coração, significa que é uma experiência de valores, porque coração, simbolicamente, são sentimentos. Então, o que é a fé? Uma experiência de valores morais. Agradece ao Pai o haver julgado digna do bom trabalho desde agora. Então, ele faz com que Joana veja que oportunidade redentora ela estava tendo de trazer ali com ela, como seu companheiro de jornada, alguém que não compartilhasse os seus valores, que se contrapunha, que tinha uma postura equivocada. Teu esposo não te compreende, a alma sensível? Compreender-te-á um dia. Compreender-te-á um dia. Vai te compreender. Um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Trazendo para os tempos atuais, o que isso é muito comum, né? A qualquer contrariedade, a qualquer incompatibilidade de pensamentos, as pessoas se apartam, mesmo vivendo na mesma casa há 30, 50 anos, mas se apartam, rompem, interrompe o fluxo que vincula um casal, porque um casal é um circuito de forças que precisa estar ativo.
E quando nós abrimos esse circuito, nós interrompemos o fluxo de alimentação afetiva que daria força para esse casal seguir juntos. Então, quem tinha mais condição de amar? Joana. Quem tinha mais condição de ser perseverante e abnegada servidora no lar? Ela. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Aí entra o planejamento, né, de quem trazemos para nós. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Trazendo ainda para o momento atual da humanidade, o quanto as pessoas têm resistência em servir aqueles que elas não amam, em servir aqueles que as contrariam, em servir aqueles que têm opiniões diversificadas das nossas. E Jesus convida Joana de Cusa a servir, que nada mais é do que doar dos seus sentimentos. Porque não é o ato no bem, que são os afazeres que ela promovia naquela família, mas o ato de servir, disponibilizar do que sou, do que sinto, do que vivo, para alguém que não me compreende. Porque esta é a vontade de Deus para aquele espírito. E aquele impacto de um contraste absoluto entre o pensamento dela, que na verdade ela foi pedir anuência a Jesus, que ela estava se incompatibilizando com Cusa. E Jesus pede que ela volte ao lar e aprenda a servi-lo. Que essa era a vontade de Deus para aquele espírito. Apesar do inusitado da palavra de Jesus, Joana deixa entrever íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam. Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado, porque a palavra de Jesus era a força da verdade. E a verdade, ela preenche o espírito de esperança. Me alivia o espírito atormentado, entretanto sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios, que é a nossa tendência. O Cristo sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quem tem mais condição? Quem terá mais dificuldade? Porque às vezes nós queremos uma coisa que nos faz tão bem, imediatamente nós não queremos que toda a nossa família viva aquilo, e fazemos uma ditadura familiar de que todos devam fazer e sentir, né? Essa imposição é contrária à lei do amor e contrária, obviamente, aos desígnios de cada um. A sabedoria celeste, ele diz para Joana, não extermina as paixões, transforma-as. À medida em que eu me transformo, eu abro mão das paixões arrastadoras que compunham a minha personalidade. Mas eu só tenho como abrir mão das mazelas da alma quando as minhas aquisições forem suficientemente fortes para transformar o meu ser espiritual. Aí sim, e Jesus ainda diz, o Pai não impõe a reforma de seus filhos, esclarece-os no momento oportuno, porque nem sempre estamos prontos até para o esclarecimento. Então, Jesus inocula em nós
a verdade e segue, para que um dia nós possamos despertar com aquela verdade que está inoculada, que são as marcas do Cristo que trazemos em nós. Vai, esforça-te também no silêncio, porque uma das imposições é a palavra, né? Então, o que ele disse para Joana? Vá, sirva e silencie. E quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro com o material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Então, vamos dizer que no momento em que Joana, nesse momento sublime com Jesus, com as claridades da verdade de vida eterna, com o influxo do amor de Jesus conduzindo-a, ela volta para o lar, ela já volta diferente, porque houve uma reflexão. O que significa isso? O pensamento de uma pessoa de um caráter ilibado, cheia de fé, de vontade de servir, naquele momento em que Jesus inocula naquele espírito o clarão da verdade, ela consulta a própria consciência, que é o ato de refletir. Esse pensamento dinamizado pelas forças do bem que ela já tinha, atinge as culminâncias da sua consciência espiritual e ela resgata o objetivo maior da sua existência na Terra com o Cristo. Naquele momento se amplia a sua consciência, se expande a sua consciência. E ela então retoma resoluta e fortalecida. É espetacular o momento em que o espírito consegue refletir. Muitas vezes dizemos ter refletido, mas aquilo não passou de pensamentos sistemáticos. A reflexão é o pensamento dinamizado no bem, que vai consultar a sua consciência, onde as leis divinas nos regem. E foi essa reflexão que Joana fez ao retomar da conversa de Jesus. Porque Jesus disse, vai filha, ser fiel. Fiel a quê? Aos seus próprios valores. As leis divinas que estão impressas na nossa consciência, que ela passou a consultar sistematicamente. Desde esse dia memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma, a claridade constante de uma resignação, sempre pronta ao trabalho. Porque quando nós estamos indignados, quando nós estamos questionando a nós ou ao outro, não há resignação. O nosso coração não consentiu totalmente naquilo, não aceitou como um bem. Então, Joana de Cusa passa a ter um estado de resignação que trazia a ela extremada alegria. Porque o ensinamento do Mestre estava gravado indelevelmente em sua alma, que é a aquisição do Espírito. E nós podemos dizer que a conversão do Espírito não é um momento em que ele tem um testemunho gravíssimo. Isso pode culminar nisso, um grande testemunho de fé, mas a conversão do Espírito é um processo que começa numa tomada de decisão, que quando ela sai desse encontro com Jesus, ela toma essa decisão de ser um espírito resignado e amar o seu companheiro. Bom dia, amigos. Então, dando continuidade que é a história, o pensamento que a Célia já nos trouxe, tentar contribuir. Para isso, eu vou iniciar com uma tentativa aqui de analogia. Em astronomia, muitos eventos são impactantes de serem observados. E um deles,
que é bastante emocionante, segundo os especialistas da área, é o nascimento de uma estrela. Que de maneira bem simplória, já que eu não tenho todo o conhecimento para isso, como é que se forma isso, né? Como é que ocorre esse evento? Uma quantidade inimaginável para nós de átomos de hidrogênio se aglomeram em um ponto do espaço e são submetidos às forças mais expressivas e impactantes da natureza, das leis divinas. A gravidade, a força nuclear forte, a força nuclear fraca, o eletromagnetismo. E essa ação sobre esse tanto de matéria vai criando tamanho movimento, compactação, agregação. E se a gente pudesse retirar do texto que essa é uma ação apaixonada das leis sobre esses elementos, e que durante muito tempo isso agindo, o entrechocar dos átomos, pela movimentação cada vez mais intensa, gera calor, e num determinado instante acende-se a estrela. Ou seja, a ação apaixonada da lei transforma aquele grupo, aquele aglomerado, em luz. Acende-se uma estrela. E essa é uma imagem, é uma visão muito emocionante para quem já conseguiu, de alguma maneira, observar. E a analogia que a gente vai tentar fazer é o que nós estamos observando nessas histórias. Ou seja, como a Célia nos colocou, Joana era um espírito com valores e que trazia um tema a ser trabalhado, bastante significativo para ele, como para todos nós. E para que ela pudesse cumprir com a sua programação, e Jesus deixa bem claro ao dizer para ela, ao se despedir, vai, seja fiel, que ela necessitava ainda da construção de um recurso, que era essa resignação ao trabalho, no bem. E ela se dedicou profundamente a isso, e construiu em si, em definitiva, esse valor. E muitos anos nessa encarnação foram necessários para que culminasse lá aos 68 anos de idade, quer dizer, trabalhou junto a um cônjuge que oferecia desafios, oportunidades, um espírito ainda rígido, né, que os valores morais ainda estavam muito incipientes, que a questão da fidelidade não estava bem, né, ainda nos seus primórdios. E tudo isso ofereceu para ela oportunidade de construção. Depois passa pela viuvez, pela dificuldade financeira que ela não experimentou até aquele momento, né? Quer dizer, ela teve uma vida abastada até a viuvez. Aí não vacila nesse momento, porque ela é convidada, olha, você trabalhar como empregada, você que já foi, né, dona do palácio, e nada isso a demove. E culmina aos 68 anos de idade, naquela já dedicada ao cristianismo e à propagação da Boa Nova, ela é aprisionada junto com o filho ainda jovem, e a cena final desse capítulo aqui, descrito por Humberto de Campos, é Joana e seu filho amarradas ao poste para serem queimadas no fogo. E, como a Célia bem colocou, toda a construção, o processo de, né, conversão do espírito já havia ocorrido nessa existência. Mas há um momento mais intenso do testemunho.
E esse é o momento para Joana. Para os convertidos, existe o momento do grande testemunho. Que para nós vai ser o quê? O acender da estrela. Em definitivo, porque a consulta à consciência acende-se assim, mas é um facho de luz. Agora, há um momento em que a consciência realmente, se a gente pode colocar figuradamente, ela acende para nunca mais se apagar. E esse é o testemunho da conversão. Então, amarrada ao poste, junto ao filho querido, que literalmente implora ela para que abjure ao Cristo. Olha o contexto do que é o testemunho. E aqui, como nós conversávamos antes da nossa reunião, não estamos, ninguém está fazendo uma apologia ao sofrimento. Não é o sofrimento que é o testemunho, mas é a renúncia aos resquícios ainda da materialidade em nós, do apego, seja lá o que for. Maria de Magdala ontem também deu o seu testemunho. A sua prova era coletiva. Joana de Cusa tinha um aspecto muito, que era para o seu espírito particular, a renúncia. Não só a própria vida carnal, mas a do Filho amado. E é esse o momento que o Espírito acende. O brilhe vossa luz que Jesus fala. A gente não é mais só reflexo, espelho que reflete a luz, mas nós passamos a gerar a própria luz, porque nós somos de natureza divina. O Espírito deve, e Jesus deixou isso bem claro, categoricamente nos solicitar, brilhe a vossa luz. E ela ao poste fala ao filho, consulta a sua consciência mais uma vez. Porque todo aquele período em que vivia dedicada, resignada, como Emmanuel nos esclarece, o devotamento do espírito a uma causa, o coloca em constante comunicação com os espíritos superiores. Que se nós somos constantes no bem, também nos apercebemos da constante ajuda que recebemos. Então ela está muito sintonizada com o Cristo. E ela fala ao filho, cala-te, meu filho. Porque Jesus sofreu, renunciou, sacrificou-se por todos nós. E é justo que nós também agora demos o nosso exemplo, a nossa contribuição. Certo? E acende-se a fogueira. Não é? E aí, na síntese do que é a conquista do Espírito, o executor vira e fala, como é que é? O teu Cristo não só te ensinou a morrer? Porque é fato. Ela aprendeu a morrer. Ele fala, e ela confirma, concordando com ele, não só me ensinou a morrer, mas me ensinou a amar. Porque, de novo, ali ela se defrontava com um espírito rígido, que ainda não havia desenvolvido o valor da bondade, da generosidade, sequer do respeito à vida alheia, do sarcasmo diante do sofrimento do outro, do prazer de ser perverso. Diante desse cenário, numa experiência toda de uma vida, ela fala, não, também aprendi a te amar. E isso é a estrela se acendendo. E por isso que essas histórias são muito impactantes para nós e emocionantes, porque ver uma estrela acender é um dos fenômenos mais belos da natureza, né?
E um espírito ascender é o supremo da beleza, né? Para nós, Jesus já era estrela, né? Fulgurante. É muito mais, ainda que distante, mas é muito mais próximo para nós vermos o espírito em luta para ser luz. Então, acho que para nós fica essa lição do que é converter-se mesmo de A a Z. E que a gente possa ter a feliz oportunidade de observar no nosso dia a dia o nosso campo de devoção, onde essas forças apaixonadas das leis divinas nos apertam, nos sacodem, nos estimulam para que a gente possa transformar as nossas más paixões em paixões que sejam dignas da eternidade e que a gente possa ascender. É isso, meus amigos. Senhor Jesus, quanta gratidão em nosso ser, em nossos corações, pelas tuas lições, pelo teu espírito generoso, iluminado, que se dedica a incontáveis eras a nos educar, através dos ensinamentos brandos, amorosos, do convite constante a que sejamos ovelhas obedientes, resignadas, nos aguardando pacientemente, trabalhando incansavelmente para que cada um de nós, a cada dia, possamos nos revelarmos em nossa intimidade, para que nós possamos brilhar um pouco mais, despertando nossas consciências com o influxo da verdade. E acima de tudo, Jesus, somos gratos pelas incontáveis oportunidades que nos tem oferecido para que nós não só despertemos, mas que libertemos nossa consciência. Que nós possamos, Senhor Jesus, passar pela porta estreita, deixando para trás tudo que não é essencial aos nossos espíritos. Que nós possamos aproveitar profundamente dessa existência, desenvolvendo em nossos espíritos os valores que já podemos e que não mais vacilemos, Senhor. E é por isso que rogamos o acréscimo da Tua ajuda, do Teu amparo, para que nós sejamos vitoriosos sobre nós mesmos. Que a luta seja valorosa, embora sacrificial. Muita gratidão também, Senhor, por essa casa de orações e de trabalho, aos amigos que nos atendem e nos estimulam, e queremos rogar por aqueles, Senhor, que deveríamos amar e ainda não nos decidimos para tal. Sê conosco, ampara-nos hoje e sempre, que assim seja.